bem-vindas ao CSA TV, seu canal de notícias das Américas. Seguem agora os destaques da semana. Furacão Iota deixa milhares de atingidos e rastro de destruição na América Central e na Colômbia. Relatório da CEPAL aponta para uma lenta reativação do mercado de trabalho na América Latina após a pandemia. No Peru, forte crise política e Francisco Sagasti é o terceiro presidente em 2 semanas. Os candidatos apoiados por Jair Bolsonaro foram os grandes derrotados nas eleições municipais do Brasil. No editorial de hoje, recebemos Rafael Freire, secretário-geral da CSA, sobre a conjuntura política nas Américas. Na realidade, são meses, outubro, novembro e dezembro aponta, de muito movimento nas Américas. O primeiro elemento que eu acho que a gente tem que entender é que o projeto neoliberal não tem alternativas de estabilidade política, econômica e social para a nossa região. Segundo, nós temos, além dos impactos das políticas neoliberais, da onda conservadora, os impactos da pandemia. Felizmente, o movimento sindical está à frente das lutas para transformar essa realidade. E nós temos vitórias importantes na nossa região. A vitória eleitoral na Bolívia, derrotando o golpe. A vitória do plebiscito no Chile. A derrota de Donald Trump nos Estados Unidos. E a derrota de Bolsonaro nas eleições municipais no Brasil demonstra que os setores populares podem, sim, derrotar esse projeto e criar alternativas. Então, nós, do movimento sindical, nós da CSA, estamos, além de em pé, em luta com outros setores sociais, demonstrando que, sim, é possível vencer com a unidade dos setores políticos, com a unidade dos setores progressistas, com a unidade da esquerda e com o movimento sindical, afirmando o sindicalismo sociopolítico, não só para garantir os direitos trabalhistas, mas para garantir os direitos sociais e políticos e a democracia na nossa região. Então, a CSA vê com muita expectativa e de maneira positiva as vitórias do período. Nós vamos encerrar 2020 com vitórias importantes. Eu não tenho dúvida que em 2021, aqueles que maltrataram na pandemia, aqueles que atacaram os direitos trabalhistas, aqueles que atacaram a democracia vão pagar caro. E 2021 é o ano da virada nas Américas. Furacão Iota deixa milhares de atingidos e um rastro de destruição na América Central. Duas semanas depois da passagem do furacão Eta pela América Central, foi a vez do furacão Iota, com ventos de 250 km por hora, destelhar casas, causar apagões e inundar as ruas, deixando milhares de atingidos. Iota atingiu o sul da Nicarágua, a mesma região atingida pelo furacão Eta quando era considerado de categoria 4. Iota, por sua vez, passou pela Nicarágua como tempestade tropical de categoria 2, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Sobre a trajetória da tempestade, o órgão emitiu um alerta para fortes chuvas com um risco de deslizamento de terra e inundações em Honduras e em outros países da América Central. No litoral colombiano, o furacão Iota provocou enchentes e deslizamentos. A tempestade Iota causou estragos no litoral da Colômbia. Assim ficaram as ruas de alguns bairros de Cartagena de Índias por causa das fortes chuvas. Foram reportadas dezenas de ocorrências de deslizamento de terra e as autoridades locais declararam um estado de calamidade pública. Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens da tempestade. Cartagena é um dos principais destinos turísticos da Colômbia. A região, que já sofre com os impactos econômicos da pandemia, agora enfrenta um novo problema. De acordo com o prefeito William Dow, as fortes chuvas deixaram 70% da cidade alagada.
a tempestade tropical Iota continuou seu trajeto pela América Central, passando pelas mesmas regiões afetadas pelo furacão Eta. Na Colômbia, as chuvas também afetaram o município de Daibeba, na região de Antioquia, deixando 3 vítimas fatais e 16 desaparecidos. O departamento de Chocó, que faz divisa com o Panamá, teve 10 cidades afetadas pela tempestade. E a CSA emitiu um comunicado sobre a passagem do furacão Eta pelos países do Caribe e da América Central. O comunicado da CSA afirma: em um momento em que os países estão passando pelos graves efeitos do furacão Eta na região do Caribe e na América Central, que causou a perda de vidas e a destruição da infraestrutura social e produtiva, assim como em fenômenos climáticos anteriores na região, as consequências econômicas e sociais são dramáticas para a população em geral e para os trabalhadores e organizações sindicais em particular. Neste sentido, nos colocamos à disposição das nossas organizações afiliadas para acompanhar as iniciativas em torno das necessidades decorrentes do efeito do furacão. Em particular, solicitamos que nos informe sobre as medidas que considera necessárias para apoiar a população em geral, atender as estruturas sindicais e a direção das centrais. Além das limitações que temos no meio da pandemia Covid-19 e das urgências que ela nos impõe, a CSA buscará canalizar as demandas e respondê-las dentro do possível, diretamente em coordenação com a CSI. Uma pequena pausa para os intervalos e voltamos em seguida. A autorreforma sindical é uma necessidade no mundo todo. No caso da República Dominicana, é uma necessidade imediata que o movimento sindical desenvolva ações que resultem na construção de programas de organização de todos os trabalhadores com afiliação direta às organizações sindicais. Essa é uma forma de fortalecer o movimento sindical no nosso país. Para nós, é muito positivo o impulso que a CSA está dando para uma autorreforma sindical, porque é uma necessidade não apenas no nosso país, como em toda a região. Os sindicatos não podem continuar organizando sindicatos por empresa. Devemos organizar sindicatos por setores da indústria, sindicatos que aglutinem a todos os trabalhadores, para conseguir maior poder de negociação, obter melhores acordos coletivos e melhores condições salariais e de vida para os trabalhadores e trabalhadoras organizados no mundo todo. E no Peru, o deputado Francisco Sagasti assume a presidência. O país é marcado por fortes manifestações. Familiares e amigos se despediram dos jovens Inti Sotelo e Jack Pintado, mortos pela repressão policial nas manifestações políticas ocorridas no Peru. Centenas de pessoas prestaram homenagens aos familiares das vítimas. Os jovens são considerados heróis pelas mobilizações que causaram a renúncia do presidente Merino. O parlamento dedicou 1 minuto de silêncio pela morte dos jovens antes da escolha do novo presidente do parlamento, que também assumiu o executivo do país. Inti foi vítima de disparos de arma de fogo e a outra vítima, Jack Pintado, de 22 anos, foi atingido em diversas partes do corpo. Os familiares declararam esperar pela justiça e que os responsáveis sejam condenados pela execução dos 2 jovens que deram a vida para a construção de um país melhor. Para falar sobre a situação no Peru, receberemos Martín Clavijo, presidente da Comissão de Assuntos Internacionais do Frente Amplio. Primero que nada, desde nuestra solidaridad, desde el Frente Amplio, con el pueblo peruano movilizado. Antes de mais nada, quero expressar a solidariedade do Frente Amplio do Uruguai com o povo peruano, que está mobilizado e lutando nas ruas pelo seu futuro e pela grave violação que atravessa o Peru no nível institucional. É um povo que foi reprimido quando o governo violou a normativa internacional que assegura o direito à manifestação pacífica. O presidente interino tem 2 desafios que eu acredito que sejam os mais importantes. O primeiro deles é o de estabelecer um acordo de diálogo político entre todas as forças e todos os partidos para tomar as decisões. Isso é necessário
para enfrentar a pandemia que tem complicado a situação tanto no aspecto econômico quanto no sanitário. Outra coisa que defendemos é o respeito ao calendário eleitoral, já previsto para restabelecer a ordem democrática no Peru. Esses são os dois grandes desafios que o povo tem, além de esclarecer os casos de repressão policial com a identificação dos autores dos crimes que vitimou 2 jovens e causou dezenas de desaparecimentos de pessoas que até agora não sabemos o seu paradeiro. Relatório da CEPAL aponta uma leve reativação do mercado de trabalho na América Latina após a pandemia. Quiero entonces partir presentándoles de qué se trata este informe. O relatório da CEPAL informa que o retorno ao nível normal de atividade econômica, anterior ao da pandemia, levará vários anos e que a recuperação do emprego na região será lenta. De acordo com o estudo, a região enfrenta a maior recessão dos últimos 100 anos, com uma queda no PIB de 9,1%. O maior impacto foi no segundo semestre, quando foram perdidos 47 milhões de empregos em relação ao mesmo período de 2019. Com isso, o desemprego passou de 8,9% para 11%. Os trabalhadores mais atingidos foram aqueles que não podem realizar as suas atividades por meio de teletrabalho e aqueles que se encontram na informalidade, que foram duramente afetados pelas restrições à mobilidade. Mulheres e jovens são os grupos mais afetados. Os setores ligados ao comércio, à indústria de construção, assim como de turismo e restauração e entretenimento foram os mais afetados na região. Os jovens também estão entre os mais atingidos, principalmente aqueles que acabaram de entrar no mercado de trabalho pela falta de geração de novos empregos. Em geral, os jovens ocupam as vagas com menores exigências de qualificação e, em muitos empregos, informais marcados pela necessidade de aproximação física. Muitos trabalhadores de micro, pequenas e médias empresas perderam seus empregos em função da crise econômica gerada pelo Covid-19. O relatório dedicou um capítulo exclusivo dedicado ao trabalho de jovens durante a pandemia, destacando que o emprego daqueles entre 15 e 24 anos foi fortemente afetado, especialmente daqueles que ingressaram no mercado de trabalho pela primeira vez. No recorte de gênero, as mulheres foram as mais afetadas pela crise. Muitas perderam seus empregos ou precisaram deixar de exercer as suas atividades. De acordo com dados de 4 países da região, Brasil, Chile, Costa Rica e Paraguai, o emprego jovem caiu 7,8% no segundo trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior. E entre aqueles com mais de 25 anos, a queda foi de 7,3 pontos percentuais. Na Malásia, 5.700 trabalhadores da maior fabricante de luvas do mundo foram isolados por um surto de coronavírus. Pelo menos 5.700 trabalhadores imigrantes da Top Glove, a maior fábrica de luvas sanitárias do mundo, entraram em quarentena na Malásia para controlar um surto de coronavírus. A empresa declarou que a decisão das autoridades sanitárias se refere às suas instalações em Meru, cidade vizinha da capital Kuala Lumpur. A situação perdurará até o dia 30 de novembro. A fabricante também informou que a medida atinge a 57% dos seus trabalhadores e que suas fábricas continuarão operando com capacidade reduzida. Os trabalhadores imigrantes têm sido especialmente atingidos pela pandemia na Malásia, que soma mais de 48 mil contágios e 313 mortes pela Covid-19. No mês de julho, a Top Glove foi alvo de uma polêmica após os Estados Unidos proibirem a importação de suas luvas fabricadas por supostas violações aos direitos dos trabalhadores. Com 41 fábricas na Malásia, 4 na Tailândia, 1 na China e no Vietnã, a multinacional é a maior produtora de luvas médicas com mais de 90 milhões de peças por ano. A produção industrial da China aumentou 6,9%, chegando ao 7º mês consecutivo de crescimento. A produção industrial na China aumentou 6,9% em outubro. Com isso, o país apresenta o 7º mês consecutivo de crescimento. A cifra
voltou a superar as previsões dos analistas que esperavam um crescimento de 6,5%. Segundo o Escritório Nacional de Estatísticas, o crescimento da indústria manufatureira aumentou 7,5%. Além disso, as indústrias de produção, assim como as fornecedoras de eletricidade, gás e água, subiram 4%. A indústria mineira apresentou um aumento de 3,5% em outubro. Os produtos que alavancaram o crescimento foram os veículos elétricos, os equipamentos de geração de energia e a maquinária industrial. A taxa de desemprego urbano, outro dos indicadores vinculados, reduziu para 5,3%. De acordo com o organismo, a economia nacional continua em recuperação e esse processo ainda enfrenta desafios como o impacto da pandemia em sócios comerciais internacionais. Os candidatos apoiados por Jair Bolsonaro foram os grandes derrotados nas eleições municipais do Brasil. Os resultados eleitorais das principais cidades brasileiras demonstram a derrota dos candidatos apoiados por Jair Bolsonaro, favorecendo os candidatos que se apresentam como de centro ou de direita moderada. De acordo com os resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, em São Paulo, cidade com quase 9 milhões de eleitores, o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, foi o mais votado. Ele disputará o segundo turno com Guilherme Boulos, do PSOL. Apenas duas capitais, Fortaleza e Rio de Janeiro, terão dois candidatos bolsonaristas no segundo turno. Após a divulgação dos primeiros resultados eleitorais que marcaram a derrota de seus candidatos, Bolsonaro apagou de suas redes sociais um post em que pedia votos para vários candidatos nas cidades do país. E agora uma pequena pausa para os intervalos e voltamos em seguida. Estamos a mais de 7 meses do início da pandemia em la região. Estamos a mais de 7 meses do começo da pandemia na nossa região. É um momento diferente agora, porque já temos mais dados sobre os impactos da pandemia, apesar de não termos ainda a magnitude total deste impacto. Muitas das propostas e demandas do sindicalismo na região sobre a pandemia não somente estão vigentes, como são muito mais urgentes neste momento. A nossa proposta de desenvolvimento, consolidada na PLADA, Plataforma de Desenvolvimento das Américas, sempre teve uma relação direta com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Neste momento, estamos comprometidos a implementar uma ação sindical na região, em defesa não somente da PLADA, mas também da aplicação da Agenda 2030 aqui nas Américas e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável contidos nesta agenda. É muito importante que a recuperação da pandemia e a agenda sindical tenha não somente a nossa proposta de desenvolvimento, mas também uma relação direta com a defesa dos ODS. Na República Dominicana, o Ministério do Trabalho publicou uma regulação da modalidade de teletrabalho. Essa e outras notícias no próximo bloco. O ministro do Trabalho, Luiz Miguel de Campos, informou que a medida foi formulada com base no bom senso e na realidade enfrentada pelos trabalhadores e pela crise provocada pela pandemia de Covid-19. A CUT e a Força Sindical lançaram a Industrial All Brasil. A nova associação unificará os debates e ações sobre a política industrial das confederações de trabalhadores da indústria. O esforço conjunto é inspirado no modelo da Industrial All Global Union, o Sindicato Mundial de Trabalhadores da Indústria. De 25 a 27 de novembro, a Sociedade Científica Latino-Americana de Agroecologia vai realizar o seu 8º Congresso Latino-Americano, sob o lema Agroecologia e Identidade Latino-Americana tece o território e as transformações urgentes para a vida. As inscrições vão até o dia 22 de novembro pelo site agroecologia2020.com. No dia 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra. Nesta edição, entrevistaremos Carol D'Artora, a primeira vereadora negra eleita por Curitiba.
ter sido eleita a primeira mulher negra vereadora em Curitiba justamente nesse mês é um presente para mim, para o movimento negro, para as mulheres, para todos os progressistas. Parece uma concretização de um trabalho que vem sendo feito há um bom tempo por muitas pessoas. E aqui em Curitiba, por incrível que pareça, é uma das poucas capitais que não reconhece o dia 20 de novembro como feriado. Então a gente continua nessa luta. Acredito que agora, entrando na Câmara de Vereadores, eu vou reforçar ali a luta que sempre foi feita para que essa data aqui em Curitiba seja reconhecida. Então a gente precisa ter proporcionalidade de representação, não dá mais para continuar caminhando com 56% da população brasileira que é negra, fora dessas discussões. Isso se traduz no que a gente vê hoje, nessa falta de políticas públicas, nessas políticas que são políticas de morte, que a gente chama, né, que é não fazer política. Então, essa é a importância dessa data para nós, né? Aumentar aí a intensidade da denúncia da situação que o racismo nos coloca. Nesta semana, a Jornada Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo realizou diversas atividades pela América Latina e Estados Unidos. Em diferentes partes das Américas, organizações populares realizam ações simbólicas para a construção e defesa da democracia. Nesta semana, foi realizado o lançamento das publicações da Organização Amigos da Terra da América Latina e Caribe sobre os eixos transversais da Jornada Continental. Movimentos de El Salvador e Brasil também realizaram atividades da jornada. As cidades brasileiras que concentraram atividades foram Porto Alegre e São Paulo. Organizações populares em Montevidéu, no Uruguai, e Bogotá, na Colômbia, também se mobilizaram em defesa da democracia. As atividades da jornada nesta semana ainda contaram com o lançamento conjunto do vídeo com reflexões sobre a construção da democracia, elaborado pela Rádio Mundo Real, com a participação de representantes dos Estados Unidos, Bolívia e Chile, e com o apoio do Amigos da Terra da América Latina e Caribe e a CSA. Eu sou Carol Coelho, da sede continental da CSA, desde Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.